Pessoal, olha essa linha do tempo. Isso aqui é uma linha do tempo, contém toda a história do Homo sapiens, tá? Da humanidade moderna. Então, a gente começa a contar a nossa história aqui na pré-história, que é de 140 mil anos antes de Cristo. Aí vai ter um período onde tem o surgimento da escrita, e a partir daqui, a partir desse ponto aqui, do surgimento da escrita, é aí que é registrado tudo que vocês estudam em história no colégio de vocês. Que vocês ouvem em palestra, tudo. Desde o surgimento da escrita, o surgimento das civilizações, Egito Antigo, o povo judeu, né? Vai avançando aqui, depois vem o nascimento do Cristo, Império Romano e aí segue. Até os dias atuais. Então são 3.000 anos de história mesmo. Só que antes disso tem a pré-história, certo? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Antes da invenção da escrita, a gente tem um período aqui de mais ou menos 140 mil anos a humanidade fazendo sempre as mesmas coisas. Caçando, coletando, aí inventou a agricultura ali, mas ainda caçava, coletava, não tinha civilizações ainda. Então, ó, olha a quantidade de tempo que a humanidade parece que ficou meio parada ali. Não sei se vocês perceberam isso. Ah, certo? Meio que não evoluiu tanto, né? É, exatamente. Imagine. Aí de repente, quando inventou a escrita ali, começou a surgir outras invenções. Em 3.000 anos aconteceu um monte de coisa. Fomos pra Lua, estamos indo pra Marte daqui a pouco. Veio Moisés, Jesus, Espiritismo. Em 3.000 anos, 140 mil anos a gente ficou parado. Aí em 3.000 anos, de repente, explodiu e a humanidade evoluiu assim rápido. Começou a inventar várias coisas diferentes. Aí que vem a pergunta: o que vocês acham que aconteceu aqui? O que fez com que a humanidade pudesse sair daquela condição ali de caçador, da condição de pré-história e avançasse? O que vocês acham ali? Ai, tá meio ruim isso aqui. Aí. Acho que a gente teve uma ajuda de espíritos mais superiores, assim. Quem mais. Quem acha. Quem supõe. O que vocês. Além do que a Isadora falou, tem mais alguma coisa que vocês acham que pode ter ajudado nesse progresso ali? Então, qual que foi o fator determinante? A Isadora comentou ali. Foi a reencarnação de espíritos evoluídos. Temos dois tipos. Temos os espíritos que vêm de outros mundos, né? Imigrações de outros mundos, certo? Então, assim, o que aconteceu? Houve a reencarnação de bons espíritos, certo? Que eles chegaram. Bons espíritos não. Vieram espíritos que trouxeram para o certo progresso para os que estavam aqui na Terra. Entenderam? Porém, veio espíritos muito evoluídos. Tanto moralmente quanto intelectualmente. Então a gente tem ali na Gênese, no capítulo 1 da Gênese, lá o Allan Kardec ele vai falar dos homens de gênio. São espíritos assim que são muito evoluídos. E o que eles trazem? Eles trazem descobertas que a gente não pode, por enquanto, descobrir por si só. A gente tem muita dificuldade, sozinhos, em tentar descobrir essas coisas. Então, a pessoa que inventou a escrita, que surgiu a escrita, né? Esse espírito que trouxe esse conhecimento, ele era um homem de gênio. Era um espírito que já trouxe conhecimento de outras reencarnações e veio com aquela missão. Então teve esses períodos que precisou vir esses espíritos e eles aceleravam o progresso da humanidade. E aí isso a gente chama de revelação. O que é uma revelação para vocês? Eu acho que é trazer um fato que anteriormente as pessoas não sabiam e que vai ajudar na evolução. E é exatamente isso. É você revelar, você descobre alguma coisa que estava encoberta.
Você descobre uma verdade espiritual, uma verdade científica. E a gente tem várias revelações na história humana, né? A gente pode ver aqui embaixo, ó, é muito comum a gente atribuir isso a quem? A cientistas, né? A pessoas que estudam muito. Um exemplo que a gente tem muito famoso, que a gente tem de revelação científica, de descobrimento, é uma do o próprio Isaac Newton, né? Que descobriu a gravidade. Então são esses espíritos, são espíritos que eles sempre estão trazendo um progresso para a humanidade. Por isso que vocês viram ali que a humanidade avançou, ela não ficou 140 mil anos caçando parada. Teve alguém que foi lá e ajudou. E aí entraríamos aí com uma coisa especial. Aí a seguinte pergunta, gente, existe só revelação científica? Existe só esses tipos de revelação? Ah, eu vou descobrir coisas da matéria? Só existe esse tipo de revelação, descoberta? Não existe só esse tipo de revelação. Que outro tipo tem? Revelação espírita, revelação talvez moral. Revelação moral. Então não tem só científica, tem moral e espiritual. Aí o Felipe vai ler um trechinho da Gênese falando sobre a revelação moral. Capítulo 1, perguntas 6 e 7, né? Isso. Desde que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebem missões como um embaixador ao receber do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que esses ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhe dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longos traços luminosos sobre a humanidade, são missionários ou, se o que quiserem, messias, o que de novo ensina aos homens que na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e esses conhecimentos lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviadas ou missionários, incumbindo de transmiti-las aos homens. Considera debaixo desse ponto de vista a revelação implícita, a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Então são revelações morais foram trazidas por vários espíritos. Alguns serviam para preparar o caminho para revelações maiores, e se observaram ali que existem revelações morais. Essas são muito importantes.